seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Respira Fundo. E no episódio de hoje, com o tema do colo ao cofre. E eu converso mais uma vez com a minha convidada mais que especial, Lia Priscila. Seja muito bem-vinda. Obrigado pela presença. Obrigada, Ednardo. Para mim é uma honra estar aqui de novo. Adorei nosso último podcast, né? Foi muito engajamento, foi muito bacana. Tô lendo o seu livro, achei fantástico. Obrigado pelo presente. E hoje nós vamos falar desse tema que acho que interessa aí quase 100% das pessoas. Também comecei a ler o seu livro, recebi vários feedbacks de pessoas que assistiram o nosso último episódio. Até hoje, Lia, foi um dos episódios mais relevantes, mais comentados e que mexeu mais com as pessoas. Então, estamos de parabéns. Que bom, e né? que ele possa chegar a mais e mais pessoas. Com certeza. Expansão da consciência. Exatamente. Lia, nesse tema que a gente vai falar de hoje, que envolve essa questão aí das pessoas que tem um mindset, que tem aquela mentalidade de gente rica, de gente pobre, eu que te conheço, já te vi andando aí com gente milionária, até com bilionário eu já vi você apertando a mão de bilionário, já assisti treinamento seu. Eu sei, por exemplo, que você já leu aquele livro, Os Segredos da Mente Milionária. Sim, 12 vezes. Olha aí, já tem até uma quantidade boa de vezes. E aí, Lia, eu te pergunto, o que diferencia uma mente milionária de uma mente de pobreza? Ednardo, eu poderia falar diversas coisas que diferencia, né? Mas uma delas, por exemplo, é a questão das crenças limitantes, sabe? Então, tem pessoas que foram criadas, até eu posso falar por mim mesma, né? Pessoas que foram criadas num ambiente escasso, por exemplo, né? Quando eu morei com os meus avós, não tinha carne para almoçar, para jantar, era arroz, feijão e farinha. Isso é uma escassez. De você ir na casa de um coleguinha e ter comida, ter carne, ter o Yakult, o Danoninho, e você vê aquilo só na propaganda, e na sua casa você tem ali um leite só, é o arroz, é o feijão, no máximo uma pipoca. Então, o que isso vai causando na mente dessa criança, que vai crescendo, às vezes, com... Sabe aquele refrigerante que conta o copo assim, põe até aqui para o irmão, para o outro, naquela linha, medindo. O nuggets é um para cada um, o bife é um para cada um. Então, inconscientemente, vai se criando essas crenças em relação à escassez. A pessoa, sem perceber, Ednardo, vai tendo esses inputs, né? E aí a gente pode falar de influência também de escola, de televisão. Você vai ver novela, o rico é mau, ele trai, o pobre que é feliz, é o churrasco na laje, o pobre é o gente boa, o rico roubou, né? Então, são crenças que a gente vai vendo na novela, ou que a gente escuta alguém falar, fulana subiu de carreira, mas ela teve que fazer algo sujo, algo ilícito. Sabe, aquela pessoa que veio do nada e cresceu, as pessoas já intuem que ela fez algo errado. Então, a criança que vai escutando isso, ou muitas vezes os pais brigam por causa de dinheiro. Ah, você não pode ter isso não é para você. Essas frases vão internalizando e a pessoa acaba, sem perceber, ela tem a mentalidade pobre. Já o rico, ele acaba levando a vida de outra forma. Ele entende que qualquer obstáculo é uma oportunidade de crescimento. O pobre, não. Como é que ele age na vida? Um obstáculo já desanima, ele já vitimiza, ele já aceita perder. Ele acha que é o destino. Mas isso está enraizado nessas crenças inconscientes, sabe? Porque eu sou psicanalista também, então eu trabalho muito essa parte do inconsciente. Então, eu percebo muito que crenças limitantes, não só na área do dinheiro, mas em qualquer área da vida, elas afetam diretamente o nosso resultado. Então, o rico, o que ele vê? Ele vê oportunidade, ele não vê obstáculo. Quando acontece alguma coisa que, entre aspas, deu errado, ele tira isso como aprendizagem. O pobre, não. Ah, isso não é para mim. Vamos lembrar lá do pai falando? Passou em frente à vitrine, isso não é para você. Interessante, Lia. Eu li também esse livro, Os Segredos da Mente Milionária, e eu lembro direitinho de um acrônimo que é ensinado nesse livro, que é o IPSAR. Ou seja, o I de influências. As suas influências modificam seus pensamentos geram sentimentos, sentimento provocam as suas ações que interferem nos seus resultados. Exatamente. Então, para você mudar seus resultados, você tem que começar lá nas suas influências, o ambiente que você vive, os livros que você lê, os filmes que você assiste, as pessoas com quem você anda.
Então, faz sentido isso, que para você mudar os seus resultados, você tem que mudar suas influências? Dinardo, foi exatamente o que eu fiz, né? Os livros me mudaram por dentro. Então, assim, eu li mais de 100 livros sobre educação financeira e mindset para poder entender o que tinha de errado comigo. Por que algumas pessoas prosperavam e eu não? Por que mesmo eu fazendo tudo certinho, né? Estudando, fazendo faculdade, fazendo o que tinha que ser feito, eu não atingia os resultados que eu queria. Eu percebi que eu andava, sabe aquela famosa roda dos escarnecedores? Pois é, aquela rodinha da fofoca, da bebedeira, de conversa sem propósito. Ah, Ali, então você tem que ser chato, engessado, só conversar com gente que fala de negócio, não sei o quê. Cara, para mim não é ser chato, engessado. Eu gosto de estar em rodas, investindo o meu tempo e não gastando o meu tempo. Me divirto bastante. Posso sair para uma festa, me divertir, mas eu falo dessas rodas de amizades que estão sempre reclamando, sabe? Reclamar e reclamar duas vezes a mesma coisa. Então, reclama, reclama, reclama e não faz nada para mudar. E eu percebi que eu estava nesse ciclo quando eu trabalhava na Assembleia como jornalista. Eu comecei a ser essa reclamona, eu comecei a andar com os reclamões nos corredores. Foi quando eu decidi mudar minha roda. E nesse livro, Segredamente Milionário, fala assim: você é a média das 5 pessoas que você passa mais tempo, que você convive. E eu falei, opa, peraí, as 5 pessoas que eu passo mais tempo não são exemplos para mim de abundância, prosperidade, não é o que eu quero. Eu estou na roda errada. E se você está na roda, inclusive, que você é o que mais sabe naquela roda, você está na roda errada de novo. Então, eu fui mudando de roda. Você falou que eu apertei a mão de bilionário. Sim, eu já jantei com ele várias vezes, almocei, andamos de avião junto, de helicóptero. E eu estava ali o quê? Ouvindo, prestando atenção em tudo. São pessoas simples. Ser rico não quer dizer que é etiqueta, não é isso. Eu estava prestando atenção no modus operandi deles, como eles conversam, como eles falam, como eles agem, que essa roda, o que eles estão falando? Eu ficava ali só escutando. Até depois de 2 anos que eu na roda comecei a falar, mas primeiro eu só ouvi, porque eu estava aprendendo. E eu percebi, Ednardo, que a minha mentalidade era de pobre, minha mentalidade era escassa, era de pobre, mas eu não sabia. E eu queria ter dinheiro, ter condição financeira, mas a minha mentalidade sempre me puxando para esse vitimismo. Então, quando eu mudei de roda, quando eu apliquei a leitura do livro Segredo da Mente Milionária, eu dei uma alavancada, Ednardo, em 2 anos. Eu fui de R$ 2.000 de salário para R$ 25.000 de renda em 2 anos. Eu era assalariada, trocava tempo por dinheiro, CLT, e eu fui para uma rede de empreendedores onde eu tinha renda passiva, né? Então, assim, mudei de roda, mudei meu mindset. Não é da noite para o dia, estou falando de 2 anos de investimento em mim, em autoconhecimento, em livro. E aí, aquela coisa, você acaba afastando de pessoas, não porque você fica chato, não porque você fica metido, não tem nada a ver. É porque não dá mais para ficar ali, como diz Einstein, uma vez que a sua mente expande, né? Não tem como voltar. Não tem jeito. Uma vez que você viu, não tem como desver. Então, você quer andar com pessoas que querem prosperar. Ou seja, enquanto a mentalidade milionária ela foca em oportunidades, crescimento, abundância, e aqui eu trago a palavra aprendizado, do outro lado você tem a mentalidade pobre que vai focar ali nos obstáculos, na escassez, na pobreza. É aquele negócio, né? Os ricos acreditam, eu crio a minha própria vida, eu crio a minha própria realidade, eu crio oportunidades. E o pobre vai igual aquela música do Zeca, né? Deixa a vida me levar. É Vida mais ou me menos leva isso? a eu, exatamente. O pobre acredita no destino, né, Ednardo? O rico acredita que ele cria as oportunidades. Muito bem. E Lia, outra coisa, desde a nossa infância a gente vai sendo moldado ali, construindo o nosso modelo mental de dinheiro ou o nosso modelo financeiro interno. A relação com nossos pais, o ambiente que a gente vive, como que essas crenças familiares influenciam a nossa relação com o dinheiro? Influencia muito, né? Eu posso te falar por mim. Depois que eu entendi que dentro da minha casa passou um tempo, minha adolescência, minha fase adulta, eu percebi que mesmo eu, como eu te falei, eu tendo conhecimento, eu lendo, eu não conseguia sair daquele termostato, daquele valor X mensal.
eu entendi que, além das crenças, que é o que eu falei no início, né, esses inputs que a gente vai ouvindo na televisão, na novela, no filme, em casa, na escola, são crenças. Também tem os traumas, né? Tem pai, às vezes, que xinga o filho, grita com ele porque ele pediu um presente ou porque quebrou um copo. Isso custa dinheiro, sabe? Olha ali, dinheiro não dá em árvore. Então, isso. Dinheiro é sujo. Dinheiro é sujo, vai lavar a mão, você pegou no dinheiro. Então, assim, brigas, às vezes os pais separam, e o filho acha que foi por causa do dinheiro. Às vezes, Ednardo, morre um vô e os irmãos brigam, viram inimigos por conta da herança. Então, essas crenças fazem a pessoa ver o dinheiro como um problema e não como solução. Uma vez que eu entendi que o dinheiro era solução e não problema, eu consegui dar essa alavancada. Mas eu não consegui passar de um valor, não entendia por que eu não ganhava mais do que 25 mil. E também eu não entendi por que eu não consegui multiplicar esse dinheiro. Por mais que eu li, por mais que eu entendi, por mais que eu andei com gente rica e investi junto com eles, o meu sempre dava errado. Aí a mentalidade pobre, ela grita, ela fala, você é azarada, é inveja, foi macumba que fizeram. Aí você começa a achar vários culpados. E eu aprendi muito na psicanálise, na constelação familiar, que não existe culpado, existe aprendizado. E eu olhei o que eu tenho que aprender com isso, o que eu ainda não estou vendo. E aí, Ednardo, eu vi que eu tinha uma lealdade invisível. O que é isso? Dentro da constelação familiar, a gente mostra esse campo morfogenético, que inclusive é o que eu vou falar muito no meu workshop do colo ao cofre. O que é isso do colo ao cofre? Da mãe e do pai para a sua vida financeira, sua prosperidade. Por que está intimamente ligado ali? Está intimamente ligado porque é a maneira que eu julgo meu pai e minha mãe. Ou por lealdade invisível, que fica um pouco complexo eu explicar isso aqui agora, mas no meu workshop vai ficar muito claro, porque eu faço um teste do pêndulo, onde eu vou testar crenças, onde a pessoa, o próprio corpo dela vai falar as crenças que ela tem limitante em relação ao dinheiro. E também eu vou fazer umas dinâmicas, Ednardo, onde eu mostro como que está a alma dessa pessoa em relação ao dinheiro, se o dinheiro quer ficar perto dela ou longe, se o merecimento está perto ou longe, e o que o pai e a mãe influenciam nisso. Então, eu descobri que eu estava honrando a escassez que vinha do meu pai e do meu avô materno. Então, eu estava dos dois lados. Quando eu resolvi que eu corrigia, devolvia esse peso familiar para o meu avô, o dinheiro começou a vir, porque mãe, o dinheiro vem. Pai, o dinheiro fica e multiplica. E o meu dinheiro nunca ficou e multiplicou. Foi onde eu corrigi o meu sistema familiar paterno dentro da constelação familiar. E no meu workshop do Colo ao Cofre, eu vou ensinar as pessoas todos esses padrões a quebrar a crença limitante em relação ao dinheiro. Eu vou falar de trauma de infância, que pode levar a pessoa a não ter dinheiro, a achar que não merece ser rica, milionária. E também eu vou falar dessa lealdade invisível e vou provar. Eu não vou falar, eu vou provar. O workshop é 100% dinâmico, participativo. E aí vai ser presencial e online. Presencial vai ser bem melhor, com certeza, por conta das dinâmicas. E aí as pessoas vão ver, de fato, que a alma dela, que essa lealdade invisível, pode estar afastando ela do dinheiro. Interessante. Ô, Lia, e antes da gente prosseguir aqui, eu queria te perguntar uma coisa. Qual que é a sensação, você que já teve aí, eu sei que você já faturou mais de 1 milhão, como que é essa sensação? Qual que é a sensação de você olhar para sua conta, olhar para os seus resultados e falar assim, eu sou milionário, eu já consegui faturar mais de 1 milhão. Como que é essa sensação para você? Ednardo, o que acontece? Ao longo dos últimos 10 anos, na verdade 12 anos, que eu venho a fundo nessa questão dessa mudança de mentalidade, do pobre para o rico. Como eu falei, 20 anos pensando como pobre, e depois eu entendi que eu poderia pensar como rico para depois ser rica. Só que, Ednardo, a vida não é uma linha reta, né? Ela é o quê? Altos e baixos. Total. A vida não é uma constante. Não é. E aí, o que eu entendi? Meu exemplo sempre foi o Silvio Santos. Ele teve muito, ele perdeu tudo e ele conseguiu tudo de novo. A mesma coisa aconteceu comigo. Eu ganhei muito, fiz dinheiro, né? Porque quem ganha dinheiro é criança, então eu fiz dinheiro, perdi, eu fiquei mais de 10 anos sem falar com meu pai.
num processo aí de realmente de julgá-lo, de você não serve para ser meu pai, inconscientemente, e dentro desse sistema da constelação da lealdade invisível, eu acabei repetindo tudo que eu julguei nele. Então, tudo que a gente julga nos nossos pais, a gente repete e faz pior. Então, eu julguei, repeti. Ganhei, sim, aspas, ganhei 1 milhão, trabalhei. Eu não me senti milionária de nada. Eu me sinto milionário, mesmo se eu tiver R$ 0 na conta. Não é sobre o valor que tem na sua conta, é sobre a sua mentalidade. Uma vez que você corrige a sua mentalidade de rico para milionário, de milionário para bilionário, ou do pobre para classe média, porque você vai escalando, não é do dia para a noite. Quando você tem essa mentalidade, você passa a ter merecimento e reconhecer seu valor. Você passa a cobrar melhor pelo seu trabalho. Você passa a não aceitar dar desconto. Ah, ali, eu estou zerado. Nossa, eu vou atender aqui por R$ 300. Minha consulta é 900, mas eu vou fazer por 300 porque eu estou sem dinheiro. Mentalidade pobre. A mentalidade de rico é assim, meu valor é 900. Vai aparecer quem vai pagar 900. Isso tem a ver com o termostato financeiro da pessoa, né? O que eles chamam de termostato financeiro. Tem a ver com esse termostato que é corrigido dentro da constelação. E tem a ver com crença limitante também. As duas coisas estão envolvidas. E aí o meu termostato, de nada, eu cobro aquilo que eu acho que vale o meu trabalho. E não o que o outro acha que vale. Tem pessoas que não conseguem cobrar pelo trabalho delas. Aí você dá o preço, ele aceita. Isso tem a ver com merecimento. Não é porque ele é bonzinho, é porque ele acha que não merece. E não é porque o ruim não dá desconto porque ele é ruim. Não, é porque é o valor dele. Você vai comprar um carro lá, eles não te dão um desconto. Eles vão até a tabela permite. Ah, o vendedor é mau. Não, é o valor do carro, é o valor do apartamento. Por que o valor da minha terapia, da sua terapia, a gente tem que ficar dando desconto, sendo que é algo que vai mudar a vida da pessoa? Então, quando a gente reconhece o nosso valor, de nada, está muito ligado à mente milionária, é saber quem você é. Porque aí qualquer crítica ou elogio não vai te abalar. Nem para bom, nem para ruim. Sabe? Ah, Alice é maravilhosa. Eu fico do mesmo jeito. Se eu tiver 10 milhões na minha conta, Ednardo, vou ficar feliz, óbvio. Se eu tiver 0, vou ficar triste, vou. Mas a mentalidade não pode mudar. Tá? Então, assim, eu não cresci, eu não mudei a minha mentalidade depois que o dinheiro chegou. A minha mentalidade mudou antes dele chegar. Por isso que não muda quando você vê o valor na conta. Entendeu? Só que eu gastei tudo, tá? Torrei tudo. E aí, hoje, eu tenho alguns terrenos na Taíba ainda, que eu segurei lá. Mas te falo, recomecei do zero. Aí, quando fala do zero, dinheiro. Não a Lia do zero. Porque aí, se eu demorei 5 anos lá para atingir um certo nível, de novo, eu demoro 1 ano para atingir o mesmo nível. Por quê? Foi só ajustar as velas que o barco vai no mesmo lugar. Entendi. Você falou, por exemplo, que tem altos e baixos no meio do caminho. Você falou que ganhou, mas perdeu tudo. Como que você enxerga essa questão da maneira com a qual os ricos lidam com problemas e desafios que surgem no meio do caminho? O rico, ele vê o desafio e ele olha e fala assim, o que eu posso aprender com isso? Com quem eu posso conversar? Que livro eu posso ler? Que tipo de seminário eu vou? O rico, ele procura lugar de autoconhecimento. Quando você vai em constelação familiar, quando você vai em pessoas que estão buscando hipnose, teta healing, são pessoas que já têm uma mentalidade de rico. Por quê? Porque ela entende que o problema é ela, não é o outro. E que se ela resolver internamente, ela expande. Então, a maioria das pessoas, Ednardo, que buscam o autoconhecimento são ricos. Justamente por isso que ele é rico. E o pobre é o cético, né? Aquele que não acredita em nada. Ah, não vou fazer isso não vai adiantar. Né? Aquela música do Zeca Pagodinho mesmo, vou deixar a vida me levar. E eu não estou nessa de deixar a vida me levar, eu estou deixando Deus me levar. Deus é amor, constelação é a alma, que é o movimento do amor. Então, para mim, tudo que está em amor vai ficar em ordem. Então, é sobre isso. Não é deixar a vida me levar, porque, como diz o meu livro, não é você quem comanda a sua vida, são seus traumas. Se eu deixar a vida me levar, meus traumas vão me levar e vai levar para o buraco. Quando eu deixo a minha espiritualidade me levar, ele vai me levar para um lugar de expansão de consciência. E foi aí que eu conheci todos esses tratamentos e me tornei terapeuta, consteladora,
psicanalista e tudo isso, entendeu? Interessante. Eu também comecei a ler seu livro. Muito legal o início da sua história, mas eu tô só no comecinho ainda. Lia, você falou a questão também do merecimento. Porque se você parar uma pessoa na rua e falar assim, ó, você acha que você merece ser rico? Muito provavelmente a pessoa vai dizer que sim. Eu, pelo menos, acredito que todo mundo merece. Mas o que que diferencia esse tipo de pensamento de uma pessoa rica para uma pessoa pobre? Será que o rico acredita mais no merecimento que o pobre? Como é que você vê isso? Essa questão do merecimento e da prosperidade. O merecimento, ele está intimamente ligado à crença mesmo, sobre ela, sobre a pessoa, né? Como eu falei aqui, se você perguntar hoje, quem quer ser rico? Todo mundo levanta a mão. Quem merece ser rico? Ah, eu mereço. Você vê que no fim do ano a fila da lotérica fica gigantesca de pessoas apostando na Mega Sena. Se ela não quisesse ficar rica, ela não apostava. Não é isso? É Todo bolão. mundo quer ficar rico. Todo mundo quer ficar rico. Mas por que não fica? É azarado? Por que não fica? Ah, por causa do governo. Ah, mudou Quer o tentar a governo. sorte. Ah, é minha esposa que me atrapalha. Ah, é meu marido que me atrapalha. Ah, eu não sou rico porque meu filho não sei o quê. Então começam as desculpas. A pessoa que não se sente merecedora, Ednardo, ela é lotada de desculpas. A pessoa que se sente merecedora, ela é cheia de bons argumentos e estratégias para melhorar. Então, se eu não conseguir atingir um objetivo, eu tenho que perguntar assim: o que eu ainda não vi sobre mim? Já essa pessoa que não merece, ela está sempre com o dedo apontado para o outro. Ah, Ednardo, mas foi você que falou aquele negócio lá que atrapalhou meu podcast. Era para ter bombado. Se não fosse você, sabe essa pessoa assim? Ah, mas foi a minha mãe. Se a minha mãe não tivesse atrapalhado o meu casamento, tinha dado tudo certo. Foi o governo. Foi o governo, mudou o governo, acabou com a minha vida. Ednardo, o dinheiro só troca de mão. Isso eu percebi. Desde que eu nasci, que o mundo está em crise. Tem 40 anos que eu vejo que tem guerra, que Jesus está voltando, que isso, que aquilo, que a fome. Desde que o mundo é mundo, existe pandemia, existe crise. Não. Por que uns estão ficando mais ricos, bilionários, e os outros não conseguem sair da pobreza? Será que não é a mentalidade? Porque o mundo, ele é o mesmo. E, aliás, o mundo melhora, porque na época da minha avó, do meu avô, não tinha carne em casa. Hoje, raramente, pessoas não têm carne em casa. Facilitou o acesso à comida. Na minha época de criança, era mais difícil. Lia, você falou que já leu mais de 100 livros sobre dinheiro, prosperidade, mentalidade milionária. Se uma pessoa te perguntar assim, Lia, eu quero que você me fale 3 livros agora, aqueles 3 livros que você considera assim, os melhores, essenciais, para uma pessoa que está buscando prosperar na vida, digamos assim, uma leitura obrigatória. Quais seriam esses 3 livros? Eu posso falar do autor Napoleão Hill. Pode pegar todos os livros. Todos. Que, inclusive, tem um aqui do Pode nosso lado agora. começar com esse, Quem Pensa Enriquece, né? Dá um close aqui, ó. Quem Pensa Enriquece. Esse livro é fantástico. Tem que ler, tem que ler. Tem que ler e aplicar. Inclusive, Napoleão, jornalista como eu, começou a entrevistar pessoas para descobrir, né? Qual que é a diferença do rico para o pobre? Então, ele fala aqui. É o tal do termostato financeiro que ele identificou na diferença dessas pessoas. E ele, um curioso. E outro livro dele, fantástico, é Mais Esperto que o Diabo, que fala muito desse padrão de repetição. O Tim Harvey, adoro esse livro, Segredos da Mente Milionária, mudou completamente a minha vida, porque ali tem muito Theta Healing, eu não sabia o que era Theta Healing. E depois que eu fiz o curso de Theta Healing, eu entendi que o Segredos da Mente Milionária é todo baseado em manifestação. Theta Healing, assim como o segredo. Mas os segredos da mente milionária salvou a minha vida. Aqueles 17 arquivos de riqueza são os drives mentais que você vai repetindo, porque, Ednardo, tanto trauma quanto a crença é repetição. Para desfazer, também é repetição. Então, não adianta você ouvir a vida inteira que o rico roubou, que o rico roubou, que o rico é mau, o rico roubou. Você ouviu os 30 anos. Aí não é porque você ouviu uma vez que o dinheiro é bom e o rico tem que ser abençoado que sua crença mudou. Porque a crença, ela está no inconsciente. E por isso que no meu workshop do Cola ao Cofre, eu vou fazer um teste do pêndulo para provar que mesmo a pessoa achando que ela merece, que ela vai falar, ah, Lia, eu mereço, eu já li esses livros todos, eu tenho certeza que eu mereço ser rica, eu mereço ser rico, meu termostato é alto, o que está me atrapalhando é outra questão, enfim.
A hora que eu fizer o teste do pêndulo, que é um teste Theta Healing, onde o inconsciente fala na hora ali, ao vivo, e a pessoa vai ver as crenças limitantes que ela tem em relação ao dinheiro. Inclusive essa, eu não mereço ficar rico. Muita gente vai positiva para isso. Ah, quanto mais rico eu ficar, mais longe eu fico de Deus. Ixi, a maioria gabarita essa. Ah, o rico roubou. Os ricos são gananciosos. Essa também. Então, assim, eu faço mais de 50 perguntas para o corpo e o corpo vai pendular e vai mostrar o que a sua alma, o que a sua cabeça, sua mente inconsciente acredita fielmente. Só que, além de mostrar, Ednardo, no workshop eu vou ensinar essas pessoas a como desfazer essas crenças. Esse livro que você citou aí, Mais Esperto que o Diabo, ele, desde 2020, ele é um dos livros mais vendidos, né? Ele está na lista aí dos livros mais vendidos. E eu confesso que eu tinha medo de ler esse livro, você acredita? Só por causa do nome Diabo? Só por causa do nome Diabo. Aí depois eu fui me abrindo e comprei só a versão de bolso. Eu já li a versão de bolso, que é a versão resumida Já dele. li ele 4 vezes. Olha, a repetição é a mãe do aprendizado. Repetição. E nunca que você vai ler um livro uma vez vai absorver tudo. Cada livro que você lê, você tem que ler no mínimo 4 vezes. No mínimo. No mínimo. Senão você não absorve. E outra coisa, tem que aplicar. Você tem que ler o livro pensando na sua vida. Tem gente que lê o livro pensando nos outros. Ah, esse aqui é para fulano. Você já viu gente que vai em seminário, vai até em culto de igreja, vai em qualquer workshop assim, fulano tinha que estar aqui. Nossa, olha, isso é para fulano. Não, querido, isso é para você. É você que veio, então é para você. É você que está lendo, é para você. Então aplica na sua vida. Né? Ah, meu marido tinha que estar aqui. Ah, se a minha esposa escuta isso, minha vida muda. Então, o rico, Ednardo, ele sempre assume a responsabilidade pelos erros, pelos fracassos. O pobre não. O pobre está sempre culpando o outro e se justificando. Então, eu era essa pessoa. Eu estava sempre me justificando e culpando os outros. Quando eu aprendi que não adiantava, que eu ia ficar no mesmo lugar, ou até pior, eu comecei a me responsabilizar, a me autorresponsabilizar. Interessante. E qual que é a diferença, Lia, entre trabalhar por dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar para você? Você coloca a imagem, por favor, Gabriel? Essa imagem, Ednardo, ela explica muito bem. Por exemplo, empregada. A maioria das pessoas estão naquele quadrante ali de empregado. É o CLT, é o concursado, né? Ali o autônomo, está o médico, o advogado, às vezes, né, um engenheiro, o terapeuta, que trabalha trocando tempo por dinheiro. O dono de negócio, tem muito dono de negócio que é escravo do negócio. Esse dono de negócio aqui é um negócio que anda sozinho. Nós estamos falando aí, por exemplo, dono de um Carrefour. Nós estamos falando de dono de empresas, a Magazine Luiza. Não é ela que está lá no caixa, né? Porque quando você é dono de uma padaria e você está lá todo dia, você está no autônomo. Dono de negócio é o dono da Chili Beans, que tem o cara que franquias. Tem funcionários trabalhando para ele lá, e o dinheiro entrando. O dinheiro está entrando pode ficar e em casa ele está se ele quiser. só administrando ali de longe, eu tenho um administrador. 4% só das pessoas estão ali. E o investidor, né? O dinheiro trabalha para você também, que são pessoas que têm habilidade na Bolsa de Valores, pessoas que compram e vendem dólar, pessoas que escrevem um livro, como Napoleão Hill, enquanto está vendendo o livro, ele está ganhando, né? Um Paulo Coelho da vida. A gente, né, Ednardo? Quem sabe, né? A gente também já criou um produto escalável. Escalável. Então, tudo que é escalável, por exemplo, eu tenho uma rede de apartamentos, eu alugo no Airbnb. Renda passiva. É investimento. E assim, para quem está começando, eu sempre recomendo o arroz com feijão e que nunca deu errado, que é imóveis. Se você tem condição, você vai devagarzinho. Você comprou um lote, você constrói ali um chalé, uma casa, aluga, faz outro e outro. Porque além de você ter o bem, você ainda tem a renda. Então, assim, para quem não precisa ter habilidade, não precisa ser o mais inteligente do mundo. Basta fazer o dinheiro trabalhar para você. E se você é uma criança, se você é pai e mãe e tem um filho, sabe o que você pode fazer? Seu filho tem uma bicicleta. Como é que eu ensino o meu filho a ter renda? Ele tem uma bicicleta, o coleguinha pediu emprestado, aluga a bicicleta. Nossa, que mercenário. Não, meu bem, você está ensinando o seu filho a fazer dinheiro. Aluga a bicicleta.
Amanhã compra outra e aluga essa bicicleta. E assim vai, daqui a pouco ele tem 30 bicicletas alugando. Assim começou o dono da Localiza, com 4 Fusquinha. Hoje é a maior rede de aluguel de carro do mundo. Começou com 4 Fuscas. Então, é o exemplo da bicicleta. Então, a gente tem que ensinar as crianças a fazer dinheiro dessa forma. Sair desse lugar de, então eu vou ser mal. Se eu cobrar, eu sou ruim, eu sou egoísta, eu sou mesquinho. Não, meu bem, ninguém quer ser pobre, não. O que tem de bom na pobreza, Ednardo? Fila do SUS? Você não tem dinheiro para comprar remédio? Sua avó está lá passando mal, você não tem condição de ajudar, ela vai morrer na sua mão? E o trauma? Você está querendo comer bem num restaurante, não pode, está olhando só o lado do frango ali, no máximo, para carne, caríssimo. Escolhendo a comida pelo lado direito, que é o lado que está o preço, né? E não pelo lado esquerdo do Exatamente. cardápio. Então, eu acho uma hipocrisia quando a pessoa fala assim, nossa, mas para que você quer ser rico? Por que ser milionário? Meu bem, o rico, ele que está mudando o mundo. Quem muda o mundo é o rico, é o milionário. Essas ONGs que tem aí, projetos sociais, a maioria é iniciativa privada. Então, assim, o que você pode fazer, você aí, ficar rico, milionário? Né? O que você pode fazer com o seu dinheiro de bom? E você, pobre, o que você faz de bom? Nada, porque você está no gatilho da sobrevivência. E quando a gente está sobrevivendo de nada, a gente não consegue pensar em nada nem ajudar ninguém. A gente quer sobreviver. Assim como no avião, a máscara, quando ela cai primeiro em você, porque se você não põe em você, você morre, como é que você vai botar no outro? É assim com o dinheiro. Se eu estou no modo sobrevivência, eu não tenho criatividade, eu não consigo fazer o dinheiro trabalhar para mim. Mas se eu tenho tempo, Ednardo, eu posso pensar em investimento. Uma pessoa que é CLT, uma pessoa que é autônoma, que troca tempo por dinheiro, como é que ela vai pensar em fazer dinheiro se ela está só pensando em pagar boleto todo mês? E as doenças que vêm? Depressão, ansiedade, obesidade. Porque o mal hoje do mundo, essas doenças crônicas, está muito relacionado à qualidade de vida. Como é que a pessoa vai pensar em se alimentar bem se ela não tem tempo para fazer comida, ela tem que comer na rua? Como é que ela vai pensar em educar o filho de uma forma sistêmica, de uma forma que ensine esse menino a ter inteligência emocional e financeira, se ela mal tem tempo para levar ele na escola e buscar? Quem está educando é a escola mesmo. É a televisão que está educando, é o TikTok que está educando. Se você tem dinheiro, se você tem renda, você tem tempo. E tempo vale mais do que dinheiro, porque o tempo não volta. Guilherme, pode voltar aquela imagem aí. Olhando para aquela imagem ali ainda dos quadrantes, só para a gente concluir aqui essa imagem, o grande segredo ali, então, a gente percebe que o lado esquerdo do quadrante, ou seja, as pessoas que são empregadas de alguém ou autônomos, estão trabalhando por dinheiro. Uhum. E do lado ali direito do quadrante, que são os donos de negócio e os investidores, são pessoas que têm ali o dinheiro trabalhando para elas. Qual que é o grande segredo aí desse esquema que a gente está vendo aí? O segredo é o seguinte, Ednardo. Na escola, na faculdade, como eu falei, na televisão, nos filmes, nós somos programados e ensinados a ser CLT, ou autônomo. Que para o governo isso é maravilhoso, porque o CLT ele paga aí 28% de imposto. O rico milionário paga 2%, 5%, ele paga bem menos, o investidor bem menos. Então, assim, quanto mais rico você é, menos você paga de imposto. Para o governo manter a massa ali, ele vai sempre fazer parcelas, vai sempre, por exemplo, carro, pague 80 vezes, a gente está sempre se endividando. Então, o salário, ele dá uma falsa segurança, assim como a aposentadoria, quando, na verdade, essas pessoas elas têm medo de arriscar. Elas não descobrem os talentos dela, elas ficam ali nessa zona de conforto, que nem é confortável, mas ela acha o seguinte, tem gente que nem tem emprego, eu pelo menos tenho. Então, ela sempre se compara com o pior. O rico, ele sempre se compara com o melhor. Então, quando ele tem uma oportunidade de sair desse quadrante para esse, não é do dia para a noite, é como eu falei. É autoconhecimento. Né? Tem que fazer uma constelação para ver se você está herdando aí, se está tendo lealdade invisível de escassez. Tem que ler. Tem que sair da cara de jornal, ficar vendo só notícia ruim, porque assim, a gente entra nesse campo, mina a nossa energia. Então é importante estar escutando um podcast, sabe? É importante estar lendo, é importante estar participando de seminários, workshops, coisas que expandem a consciência. Uma vez expandida a consciência,
você também sai de um quadrante E para o D. Você vai depois para o I. Mas isso é mentalidade. Não tem jeito, não tem milagre econômico. Ou seja, o grande lance é você parar de trabalhar para os outros e buscar fontes de renda passiva, fontes de renda residual. Mas pode fazer isso em paralelo. Eu fiquei 9 meses ainda na Assembleia para depois eu sair. Eu não acho que a pessoa tem que abandonar o que ela faz e entrar no modo sobrevivência, porque aí ela não consegue pensar. Eu acho que ela tem que ter o dinheiro da conta fixa dela, que é para ela não entrar no modo sobrevivência, mas a mente dela tem que estar o tempo todo projetando esses 2 quadrantes. Ela tem que estar em busca disso, expandindo para isso, até ela migrar. Posso contar a história do cachorro sentado no prego? Você conhece essa? Não. O cara, e tem a ver com isso, aquela pessoa que vive reclamando do emprego e não sai nunca. O cara chega no posto de gasolina e aí, enquanto o frentista está abastecendo o carro dele, ele está olhando pro cachorro assim, o cachorro chorando. E o cara incomodado com aquele cachorro, ele pergunta assim pro frentista, cara, por que esse cachorro tá chorando? Aí o frentista falou assim, não, é porque ele tá sentado em cima de um prego. E o cara falou assim, mas por que ele não levanta desse prego? E o frentista respondeu, talvez não esteja doendo tanto assim. E vale a analogia para aquelas pessoas que estão ali, às vezes, reclamando do emprego, eu quero ficar rica, mas não faz nada diferente para poder alcançar um resultado diferente. E Ednardo, eu parei de julgar essas pessoas. Antes eu tinha raiva dessas pessoas, sabe? Eu falava, não, que raiva. Principalmente quando eu trabalhava com equipe. Só que depois que eu me tornei consteladora, eu entendi que, às vezes, a pessoa até quer, ela até tenta, mas existe essa força invisível que está puxando ela, sabe? E aí que eu falo, Ednardo, não, hoje, como terapeuta, eu não consigo mais atender uma pessoa, seja qualquer tema, se eu não constelar ela antes. Porque eu preciso ver o campo dela, se há uma lealdade invisível, se tem um trauma de infância que está barrando essa pessoa. Porque o trauma de infância, Ednardo, ele é gravíssimo. É muito grave. Pra você ter uma ideia, nos últimos 60 dias, eu atendi uma média de constelação, mais de 30 pessoas. 29 me procurou por conta de dinheiro. Queria constelar o dinheiro. Aí aparece a escassez, a falta. Você acredita que dessas pessoas, 90% mulheres, e 99% dessas mulheres foram abusadas sexualmente na infância? E estava ali a raiz do problema? E muitas delas não lembravam. E aí o campo mostrou e eu tive que usar da hipnose do Theta Healing para chegar nesse trauma, para poder limpar, liberar, para fazer uma hipnose ali, para a pessoa, enfim, sair desse padrão. E aí não é só dinheiro, porque aí essas pessoas tinham problemas graves de relacionamento afetivo. Então, o que um trauma pode causar na vida da pessoa? E eu já fiz um atendimento assim, um dos primeiros atendimentos que eu fiz quando eu comecei a atuar como hipnoterapeuta, era uma mulher que ela estava se sentindo muito ansiosa, não sabia o que era. Aí, quando a gente foi fazendo ali a regressão de consciência, utilizando técnicas de hipnose, ela chegou numa cena, aos 7 aninhos de idade, que ela havia sido abusada pelo pedreiro que trabalhou na casa da família. A família confiava no cara, convidou o cara para dormir lá, pode tomar um banho e dormir aí. E aí, no sofá ali, debaixo da coberta, aconteceu. E ela não se lembrava disso. Somente com a técnica ali da hipnoterapia que ela conseguiu se lembrar. Por isso. E foi libertador para ela, né? Claro, claro. Esse trauma, ele reverbera em todas as áreas da vida. Que a nossa mente, ela não deixa a gente lembrar para nos proteger. Mas quando você lembra, você fala, putz, é isso que está aqui me incomodando, causando essa ansiedade. E a pessoa nem sabe. E aí também volta não é só ansiedade, provavelmente várias áreas da vida dela áreas. Estavam travadas. E volta no título do seu livro, né? A pessoa está sendo comandada pelos traumas dela. Escolhas, Ednardo. A gente fala assim, o dia todo a gente está fazendo escolhas inconscientes. Até a roupa que você vai vestir às vezes, ou o sapato, ou se você vai pegar aquele Uber ou outro, ou se você vai atravessar a rua agora ou depois, toda hora está fazendo escolha. 99% é inconsciente, você está comandado ali pelo seu inconsciente. Então, assim, quando a gente expande essa consciência, que não tem jeito de fazer sozinho, você só faz isso com ajuda terapêutica, e aí a constelação me salvou também, tanto que eu voltei a falar com meu pai, né? Já tem 1 ano que a gente voltou o contato, diante de mais de 20 constelações que eu fiz nos últimos 7 anos.
até alinhar o meu sistema, né? Então, assim, o meu irmão mesmo, mais velho, faleceu de droga no crack. Então, assim, minha vida foi pesadíssima na adolescência. Minha mãe com crises de depressão. Tudo isso é um ambiente escasso. Imagina seu irmão te roubando durante 15 anos para comprar droga. Você trabalha, trabalha, compra as coisas, quando você chega não tem mais nada em casa, que ele vendeu tudo. Então, você está toda hora comprando e seu irmão vendendo e se acabando e usando droga. Então, assim, eu vivi nesse ambiente escasso, trabalhando, chegava em casa, meu irmão tinha vendido minhas coisas. Batia nos meus avós. Então, isso também é escassez, né? Então, a nossa mente acaba entrando nessa defesa. Mas eu já era adolescente, eu lembro. Mas e a criança? A criança, ela simplesmente põe debaixo do tapete para sobreviver. Então, abaixo de 9 anos, 8, de 0 a 8 anos, muita coisa é deletada e enviada para essa caixa preta, e outra caixa preta, e outra, e outra, e outra, que são camadas e mais camadas. E a única forma de saber que você tem trauma ainda é pelo seu resultado econômico e pelos seus relacionamentos. Se está tudo dando errado, se você está infeliz, se você tem angústia, ansiedade, ou você está levando uma vida e a sua saúde também não está boa, tem trauma aí de infância. Então, se a pessoa quer melhorar, Ednardo, hoje tem recurso. Hoje tem gente para ajudar. Nós estamos aqui para provar isso, né? Estamos tirando correntes e amarras de pessoas, assim como tiraram da gente. A gente só está retribuindo o que um dia a gente também recebeu, né? Interessante. Eu posso trazer um breve relato meu Claro. também sobre essa questão que você falou? Você falou, ó, se a pessoa não está ganhando dinheiro e não está se relacionando bem, ela está com problema. Depois que eu fiz a minha formação em Renascimento, o nosso professor lá, o nosso mestre que conduziu lá a formação em Renascimento, ele trouxe um depoimento pessoal dele sobre a terapia tântrica, que ele relatou para a gente num depoimento lindo que tinha auxiliado ele na questão da sexualidade. Saí da formação, mas plantou aquela sementinha. Posteriormente, uma colega nossa, terapeuta, ela fez a formação em Tantra e me convidou para fazer uma sessão com ela, que foi uma coisa assim maravilhosa. Nós nascemos, Lia, de um ato sexual. Então, se Deus permite que nós nasçamos de um ato sexual, a gente pode dizer que aquilo é um ato sagrado. Nós que humanizamos a coisa, que banalizamos, criamos pornografia, preservativo para você transar doidado, vamos dizer assim. Mas quando você vai para a filosofia do Tantra, o Tantra é composto de 3 coisas: as meditações ativas, a massagem e a respiração consciente. São 3 coisas. E essa respiração é a mesma respiração da terapia de renascimento. Então a gente pode afirmar que a terapia de renascimento é um dos componentes do Tantra. E eu fiz a formação em renascimento, eu nem sabia disso. Hoje eu já fiz cursos de massagem tântrica, fiz formação e participo ativamente de grupos de troca aqui no Instituto de Belo Horizonte. E eu posso dizer para as pessoas que, assim, eu tinha muito preconceito. Quebrem o preconceito e, se tiver a possibilidade, se sentir esse chamado de fazer, faça, que vale muito a pena. E quem quiser um lugar bacana, de confiança para fazer, pode me chamar no direct aí que eu indico um lugar Legal. ótimo. Mas é maravilhoso, Lia. Super indico. Quebrem o preconceito. E, Lia, por que a educação financeira é tão importante? O que você diria sobre isso? Nós falamos muito da infância. Por que a educação financeira é importante para uma Porque pessoa? quem tem dinheiro tem poder, Ednardo. Simples assim. Quem tem dinheiro tem poder. Quanto mais você tem, Mas poder você tem. E se o poder está na mão das pessoas certas, o que acontece com o mundo? Dá certo. Mas se o poder está na mão das pessoas erradas? Então, a educação financeira é fundamental para o dinheiro ir para a mão de gente boa. Sair da mão de gente ruim. Não que esteja só em gente ruim. Mas a gente tira a base do nosso país, a gente sabe quem está governando, quem está controlando o dinheiro do país, pelo resultado que a gente tem hoje na saúde, na educação, no transporte. Então, se o dinheiro muda de mão e vai para pessoas boas, o que acontece com esse país? interessante. Esse fim de semana eu estava no evento e uma pessoa deu um depoimento dizendo que ela era servidora pública
estava completamente insatisfeita no serviço, fazendo o que ela faz, mas tinha medo de empreender, de sair. Então, ela fica presa num serviço onde ela não gosta, Vai adoecer, vai tomar remédio. vai ter um burnout logo, logo. Mas eu te pergunto, como é que os ricos lidam com essa questão de correr riscos, né? Essa questão da segurança? Como é que você vê essa questão? Os ricos, eles não têm medo de correr risco. Só que eles correm riscos calculados. Como eu te falei. Não é saindo fazendo de qualquer Não, eu jeito, fiquei 9 arriscando. meses na Assembleia antes de sair de lá para ficar só no empreendimento que eu estava. Risco calculado. Bom, eu vou fazer um planejamento. Não é sair feito louco, né? Então, planejamento é você ter mentoria, é você saber o que quer, é seguir um propósito. Tem gente que não tem propósito nem sabe o que é isso. Então, assim, o propósito, ele é o que te guia, é o que te tira da depressão, da angústia, da ansiedade. O trabalhar só para pagar a conta é onde vai minando a sua saúde, a sua energia, seu casamento, tudo. Vai Que é a minando. corrida dos ratos, né? Corrida dos ratos. Aliás, tanto esse termo corrida dos ratos, como aquele quadrante que nós vimos aqui, é importante citar a fonte aqui para quem quiser, é do livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Mas esse livro de nada, para mim, é o primeiro. Para quem? Gente, você que está começando na educação financeira, que não tem assim, Elia, qual que é o primeiro livro? Pai Rico, Pai Pobre. Segundo livro, Segredos da Mente Milionária. Terceiro livro, Quem Pensa Enriquece. Quarto livro, Mais Esperto que o Diabo. Aí o quinto fica a seu critério. Mas essa ordem, Ednardo, eu acho que é uma ordem lógica para quem está começando nessa educação financeira. Eu posso dar uma sugestão aqui do quinto livro? Claro. Até para honrar o nosso professor. Gente, para quem não sabe, a Lia, Priscila e eu, a gente já se conhecia aí de tempos passados e nos reencontramos numa formação de constelação familiar. E o nosso professor, que é o Jorge Júnior Pimenta, ele publicou um livro chamado Mentalidade Milionária, que eu já li 2 vezes. E sabe, Lia, que eu já li todos esses livros que você citou, e sabe qual que é o grande diferencial que eu vejo no livro do Júnior? Ele entra a fundo na questão sistêmica. Nenhum desses outros livros famosos entra nisso. Então, se eu pudesse dar uma contribuição, gente, ó, esse livro, tá? Mentalidade Milionária, do Jorge Júnior Pimenta. Anote aí, vai fazer toda a diferença. Para mim, um dos melhores, assim, que toca nesse ponto aí da questão sistêmica. Porque não tem como fundamental. desassociar, né, Ednardo? Depois que viu, não tem como desver, né? Como dizer. E quando você falou da sua história, que você tinha problema com seu pai, é aquela frase sistêmica, né? Com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica. Exatamente. Você fez muito dinheiro, deixou tudo embora. E foi pelo ralo. E era como meu pai sempre fez na vida dele também. Legal. Olha, e como que uma pessoa identificou ali que ela tem crenças limitantes, ela tá tendo... Você falou que a gente identifica ali o padrão pela mentalidade, pelos resultados da pessoa. E aí você faz uma associação com a mentalidade. Mas a pessoa identificou que ela tá com resultado ruim, ela tá com baixos drives mentais sobre dinheiro e prosperidade, talvez até merecimento. Como é que ela faz para mudar isso? Ela já viu que ela precisa do remédio, e aí qual o caminho que ela segue para poder mudar isso? Bom, vou puxar a sardinha para o meu lado, Ednardo, já que estamos aqui no podcast. Eu acho que primeiro tem que participar do meu workshop do colo ao cofre. Porque ali eu vou na base, eu vou no início. Vou começar ali falando de trauma de infância, já vamos identificar traumas. Vou entrar na crença limitante em relação ao dinheiro com o teste do pêndulo. Então, a pessoa já vai saber onde está a raiz do problema dela em relação a merecimento, dinheiro, prosperidade, abundância. A partir disso, eu vou fazer movimento sistêmico, que eu acho que não tem como mais, depois que a gente se formou em constelação, tirar a alma do negócio. Não dá. Né? Inclusive, a gente tem até esse termo, isso é a alma do negócio. Então, a alma do negócio, para mim, hoje, é a constelação. Então, vou fazer movimento sistêmico. Uma vez, Ednardo, que a pessoa toma consciência desse padrão dela e ela começa a mudar, ali no meu workshop eu já vou ensinar o que elas vão fazer nos próximos 90 dias, o que elas têm que fazer para acabar de vez com essas crenças e lealdade sistêmica, e vou aplicar também um Theta Healing, que é justamente para expandir ainda mais e trazer uma cura também nesse lado espiritual. Nós somos corpo, alma e espírito, não dá para desvincular. Então, a partir do meu workshop, eu acho que as pessoas já vão tomar uma consciência maravilhosa sobre elas. Então, eu acho que é um excelente start
para quem quer realmente virar essa página da escassez e ir rumo à abundância. E quando vai ser o workshop? Como é que a pessoa faz para poder participar? O meu workshop vai ser dia 2 de novembro, dia de finados, justamente, Ednardo, para matar a escassez. Pra enterrar essa pobreza. Enterrar a escassez, enterrar a pobreza, entendeu? Até um dia aí, sistemicamente escolhido. Vai ser um domingo, 10h30 da manhã. O link está na bio do meu Instagram. Lia_Priscila PSC. Tá lá o link para agendar sessões comigo, para comprar meu livro, para poder comprar o workshop. R$ 97, Ednardo. Aí eu te falo. O pobre, ele vai falar assim, 97? Ah, o rico fala assim, só 97? Mas tá de graça, eu vou comprar para mim, vou levar mais 5 pessoas. Esse é o rico, porque ele quer ir, quer levar a gente com ele. O pobre, ele quer chorar, ele quer ver se ele não tem como ele ir de graça, se não tem... E outra coisa, eu estou dando o meu livro, tá? 97 workshop e levo o meu e-book, que eu lancei ano passado. Aliás, eu lancei esse ano, já estou até virando o ano. Eu lancei esse ano que eu já conto de como que eu reatei com meu pai, como que foi essa reaproximação, essa cura. E aí, Ednardo, esse workshop ele vai ser presencial, vai ser online também. E é isso, só entrar lá na bio e comprar. E tá dentro. Legal. Posso aproveitar que você falou do seu workshop? Posso fazer aqui um Claro, merchan também do claro. meu? Eu vou realizar agora, dia 27 de outubro de 2025, às 20 horas, o meu workshop do luto, onde também nós temos isso em comum. A pessoa que adquire o ingresso para o meu workshop do luto, ela vai receber o livro, o meu livro físico, com frete grátis em qualquer lugar do Brasil. Então, é um workshop que vai acontecer online e a gente vai aprofundar ali em questões referentes ao luto. Tem muita gente que não sabe, Lia, mas ela pode estar em depressão hoje, pode estar tendo crise de pânico, crise de ansiedade, pode estar tendo disfunções sexuais, ela pode estar tendo algum sintoma que ela nem imagina que está relacionado a um luto não superado, às vezes da infância ou até mesmo da gestação. Então, dentro do workshop, além de trazer alguns conceitos ali, uma teoria em relação ao luto, a gente vai fazer um processo de escuta profunda. Há um tempo atrás, eu participei de um grupo de luto que era gratuito, só que tinha muita gente, era centenas de mensagens, eu não dava conta de acompanhar. Então, eu estou criando esse workshop com o intuito de ser também um espaço de escuta profunda, porém mais selecionado. Então, a pessoa vai ter o investimento, o acesso é vitalício, se posteriormente ela quiser participar de outros encontros, ela vai poder participar, enquanto ela estiver viva e eu também. Excelente. E, além disso, eu vou disponibilizar também o PDF do meu livro e o audiolivro do meu livro, gravado com a minha própria voz. Chique. Tudo isso também por apenas R$ 97,00 à vista ou 12 vezes de R$ 9,70. Misericórdia. Melhor que isso, impossível. Se a pessoa não tem R$ 9,70, não Pode tem nem desistir. como. Então, fica o convite aí para aquela pessoa aí que está passando por um luto, ou você que tem algum amigo, algum parente que está sofrendo por um luto, você quer presentear essa pessoa, dá para ela de presente o meu workshop, que a gente vai dar um nível de acolhimento profundo e altamente profissional para essa alma que chegar até nós. Lia, e vamos lá, para a gente fechar aqui, qual que seria o verdadeiro propósito de ser rico? Por que uma pessoa busca tanto a riqueza? Ednardo, eu falo assim, ninguém muda porque ficou rico. Tem gente que fala assim, nossa, fulano ficou metido, ficou arrogante, começou a humilhar todo mundo depois que ganhou dinheiro. Na verdade, essa pessoa já era assim. Só que ninguém percebia porque ela era pobre, ela não tinha como humilhar ninguém. E aí ganha dinheiro, né? Seja de qualquer forma ali, e começa então a mostrar quem é. Eu só posso falar, Ednardo, do meu propósito. Eu não sei o da pessoa que está escutando a gente, qual que é o propósito dela com o dinheiro. O meu propósito não é só pagar a conta em dia. Isso, para mim, é sobrevivência. O meu propósito é ter abundância e prosperidade. Para mim, para as pessoas que me cercam. E, principalmente, eu tenho um sonho muito grande que eu iniciei em 2016 e 2017, que é uma ONG com crianças, onde aplica esporte, todo tipo de esporte e música. Infelizmente, as pessoas que estavam me ajudando nesse projeto, 2 vieram a falecer, né? E eu mudei para Fortaleza, o projeto se perdeu. Mas é um sonho que ainda existe em mim, que é pegar aí comunidades
crianças a partir de 4 anos até 12 e ter, sim, esse trabalho de música, esse trabalho de teatro, esporte, porque, para mim, tudo isso salva vidas. Então, é o meu propósito ter muito dinheiro para isso. Não é para deixar herança, até porque nem filho eu tenho, não terei, mas é sobre isso. Eu acho que o dinheiro é sobre estar nas mãos das pessoas certas. Muito bem, eu quero deixar aqui também o meu site para quem quiser participar do meu workshop. Eu esqueci de falar, mas é ednardopassos.com/superando luto. Tá? Eu vou deixar aqui também o link na bio do meu Instagram e lá você encontra um site com mais informações. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você fala o luto, é só quem morreu ou você está falando de luto também? Por exemplo, a pessoa divorciou, separou. Luto do término. Luto do término. Qualquer perda, ela pode desencadear na vida de uma pessoa um processo de luto. Eu, por exemplo, passei por uma alienação parental. Fui afastado injustamente do convívio com meus filhos, não podia nem ligar. Nem pegar o telefone e ligar, só tinha que pagar a pensão, mas não podia ligar. Então, a alienação parental, por exemplo, é um exemplo de luto. Um outro exemplo que é muito comum, e muitas vezes a pessoa ela fica constrangida, ela fica envergonhada de compartilhar, de falar sobre esse luto, é o luto do pet. Quando eu rodo as campanhas no Instagram, aparece demais, a pessoa perdeu um animalzinho de estimação, mas ela não pode nem falar sobre aquilo, porque ela vai ser julgada. Tem gente que vai falar, você está com frescura. Então, a pessoa ela é tão julgada que ela acaba não buscando grupos de apoio para compartilhar. Então, no meu workshop, por exemplo, a gente vai ter esse nível de acolhimento. A pessoa vai poder falar sobre o que ela quiser. Só tem um luto específico, Lia, que a gente recomenda um caminho específico, que é o luto por suicídio. A pessoa enlutada por suicídio, ela precisa de um acolhimento ali diferenciado, porque ela passa a ser uma sobrevivente ali daquele suicídio. Existem, inclusive, estudos que mostram que uma pessoa que perdeu um ente querido por suicídio, ela tem uma certa tendência, existe uma probabilidade de ela ir pelo mesmo caminho. É a pulsão de morte, né? Exatamente. Então, nesses casos, eu recomendo, eu faço um encaminhamento para um grupo de luto específico, que é gratuito, inclusive, que é um grupo lá da UFMG, ou eu encaminho para o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que a pessoa pode ligar lá no telefone 188 e ela é atendida por um voluntário que fica lá 24 horas disponível nesse telefone. Então, excelente. Eu diria que esse luto por suicídio é um caso à parte, a gente dá um encaminhamento especial. Os demais, a gente tem ali um ambiente altamente preparado para isso. Ótimo. E para finalizar, né, Ednardo, eu queria te agradecer de novo, né, pelo nosso bate-papo. Foi muito rico, muito bom. A gente pode ficar horas aqui conversando. Para mim é um bate-papo normal, né, corriqueiro, algo que a gente já vem falando e atuando há mais de 10 anos. Para a gente é corriqueiro, mas a gente percebe que quando comenta numa roda com alguém, muita gente se assusta, né? Quando fala de constelação, expansão de consciência, Theta Healing. A gente está habituado com esses termos. Então, eu acho que é interessante, sim, igual essa questão do luto que você está falando, ter esses workshops iniciais. E depois a pessoa pode aprofundar, né? Ter uma sessão individual com você. Igual a pessoa vai no meu workshop, depois ela quer uma mentoria sistêmica comigo individual, ela vai ter. Né? Pode ler o meu livro, ler o seu. Então, assim, o interessante, né, quem está nos ouvindo aqui, é você dar esse start. É você olhar e falar, R$97 não vai me deixar mais rico nem mais pobre, mas pode mudar completamente a minha vida. O que é um domingo? O que é uma segunda à noite frente a 30, 40, 50 anos andando em círculo? O que é o seu casamento indo por água abaixo? O que é ficar ali 2 horas num workshop que, quem sabe, pode salvar seu casamento ou você parar de traumatizar os filhos. Então, assim, eu acho que é muito esse lugar de deixa eu ir lá, pelo menos tentar. Foi assim que eu fiz, acho que você também, e a nossa vida vem sendo transformada dia a dia. Exatamente. E só mais um convite aqui, o pessoal que está nos assistindo. Nos próximos dias eu vou revelar aqui, eu vou contar experiências um pouco assim fora do comum, como, por exemplo, eu vou contar mais a fundo como foi essa minha experiência com a massagem tântrica. Pessoa que tem uma dúvida, quer saber como que é na prática, eu vou revelar aqui no canal @terapia de renascimento. Eu vou contar também como é que foi. Eu vou revelar ainda, só me acompanhar lá no Instagram que eu vou divulgar. Eu vou contar também como é que foi a minha experiência com a ayahuasca. Eu vejo que muitos terapeutas já passaram pela experiência e têm vergonha de contar. Então eu vou revelar aí. É só me seguir aí, @terapia de renascimento.
Lia, muitíssimo obrigado. Obrigada. As portas estão sempre abertas aqui para quando quiser voltar. Tamo junto. Obrigada, Ednardo.